aqui de retorno para estudar mais um capítulo da obra Garimpo de Amor, pela veneranda Joana de Ângeles. E hoje falaremos do capítulo 22º, Amor e Espiritualidade, um dos mais bonitos desse livro. E nossa querida Joana inaugura este capítulo dizendo a seguinte frase: amor e espiritualidade são termos da mesma equação da vida, convidando a criatura à busca de Deus. Se nós quisermos averiguar, tentar medir, mesmo de uma forma empírica, indireta, o grau de espiritualidade de uma criatura, nós podemos utilizar duas métricas. Uma delas, tentando perquirir qual a noção que essa criatura tem a respeito da divindade. A depender de como nós conseguimos conceber que é Deus, nós podemos ter uma ideia de quão profundo ou raso é a nossa capacidade de amar. E uma outra métrica bastante interessante com respeito a essa espiritualidade de nós, e que Joana vai mencionar nesse capítulo, é: se por acaso quiseres inferir qual o grau de espiritualidade de uma pessoa, pergunta sobre sua capacidade de amar. A depender do grau de renúncia que essa pessoa terá a respeito dos seus afetos, ela poderá amar mais ou menos. E é exatamente esta tônica do capítulo, é sobre estes itens, estas considerações que Joana vai narrar as suas preciosas lições. E ela começa o capítulo dizendo exatamente isso. Pode-se medir o grau de espiritualidade de um indivíduo pela sua capacidade de amar, quando o seu é um desprendimento que o leva a pensar antes no seu próximo do que em si mesmo, já é capaz de amar em plenitude. E aí nós nos perguntamos por quê? Por que será que no momento em que nós somos capazes de sair de nós para pensar na satisfação do outro, já podemos amar em plenitude? Veja que o maior óbice que nós podemos ter em relação a amar é o egoísmo. É este desejo que nos persegue como um grilhão preso aos nossos tornozelos, de querer a satisfação do ego, de querer exercer o poder com respeito às criaturas em relação às quais depositamos os nossos afetos. Então, no momento em que nós renunciamos a esse desejo de ter os nossos anseios mais recônditos atendidos, nós damos oportunidade e liberdade ao outro para que ele possa escolher ele mesmo, para que ele possa se expressar, para que ele possa desenvolver a sua trajetória, a sua caminhada. E aí, ao invés de nos regozijarmos com a impressão distorcida, deturpada que nós temos do outro, nós vamos passar a amar aquilo que verdadeiramente o outro é, aquelas características que o outro encerra. E dessa forma, através desse movimento empático, nós colocamos a nossa ótica e aglutinamos, encerramos, cingimos, nos colocamos no lugar do outro e passamos a enxergar o mundo pela ótica do outro. E é assim, e somente assim, que nós começamos a amar verdadeiramente. Então veja que o amor tem toda a relação com a busca do ser integral, com a nosso sentimento de plenificação. Porque o amor é a tônica da vida, e a vida
não estamos falando aqui da vida material, estamos falando da vida verdadeira, da vida legítima, da vida espiritual. E aí Joana continua dizendo que proporciona-lhe uma visão realista em torno dos seus deveres de cidadania e de autoburilamento, porquanto descobre as imperfeições morais que ainda lhe tisnam o caráter e o que lhe gera, de certa forma, embaraços. Veja, nos espiritualizando, nós vamos nos desmaterializando, mesmo enquanto encarnados. E o amor é essa poção mágica, é esse instrumento bendito, instrumento divino, que nos faz burilar, aperfeiçoar a nossa capacidade de sermos deuses, de sermos esses seres que podemos não apenas interferir na vida material, mas também comandar a vida moral. No momento em que nós nos espiritualizamos, nós temos a condição de sermos co-criadores com a divindade, também das nossas próprias virtudes, de construir um ser espiritual mais robusto, mais bravo e mais sensível. Então o amor tem todas essas nuances. Cônscio do que pode realizar em benefício próprio, sem qualquer prejuízo para as demais pessoas, investe na luta de renovação constante, sem traumas nem ansiedades, insistindo sempre na conquista de mais amplos horizontes emocionais que o afastem das províncias de sombra e de dor por onde deambulou. Por quanto tempo nós nos demoramos em zonas trevosas de sofrimento, em que, por nos sentirmos incapazes de alçar voos rumo aos cimos do progresso, rumo ao cume das bem-aventuranças, nós nos demoramos na infelicidade, nos regozijamos e nos comprazemos nessa inferioridade dos sentimentos. Mas no momento em que nós perscrutamos as emoções mais beatíficas, mais singelas, mais puras e mais sensíveis, nós temos a condição de mergulhar nas emoções mais profundas do Criador e de experimentar essas benesses que só o convívio com o mais alto nos propicia. A paciência diante das imperfeições alheias dá-lhe resistência para suportá-las, não tendo fronteiras que o limitem ou o impeçam de avançar sempre. O amor é atuante e compassivo, sempre disposto a servir e a enriquecer as vidas que se lhe acercam e passam a necessitar do seu hálito vital. Veja, é através da paciência com as imperfeições alheias que vamos pouco a pouco merecendo vivenciar essas noções mais puras e mais quintessenciadas do que é o verdadeiro amor. Portanto, o amor é essa prática. E quanto mais vamos nos afeiçoando a esse hálito vital, mais vamos nos magnetizando com essa fonte irresistível e vamos nos espiritualizando nesse amor mais puro e bem sentido. A vigência do amor no mundo independe de ideologias de natureza política, religiosa, cultural, social. Medra em todos os segmentos em que se movimentam as criaturas humanas, sendo naturalmente mais emulado quando o ideal arrebatador domina a mente e o coração do indivíduo. Quando nós vemos esses grandes irmãos nossos, que falam com grande ardor, com um brilho nos olhos, que têm uma alegria que viceja, que pulula, que irradia e que espraia,
que tem essas palavras recobertas de sabor de verdade, aí nós conseguimos identificar de forma inequívoca que o amor aí medra. E é justamente o que Joana vai dizer. Nós podemos testemunhar essa qualidade de coisas independente da religião que aquele determinado irmão professe, independente do padrão cultural em que ele esteja temporariamente. Porque o amor, tendo essas raízes na espiritualidade do ser, nós temos infinitas condições de vivenciar essa espiritualidade. Sem dúvida, cada um expressa o amor de conformidade com o estágio de desenvolvimento espiritual em que se encontra. E não é a mais pura verdade? Cada um de nós temos a possibilidade de vivenciar o amor no nosso estágio evolutivo. E não há nenhuma condenação a esse respeito. O amor sem limites do Cristo foi vivenciado em pequenas doses. A conquista da espiritualidade é assinalada pelos inúmeros passos do amor. Então, à medida que nós vamos vivenciando o amor, nós vamos escalando em nossa espiritualidade e vamos nos desmaterializando pouco a pouco. Possuidor de 1000 faces, apresenta-se conforme o período moral que tipifica a criatura. E nós vemos espalhados por aí essas sentinelas do amor alheio, que tentam qualificar o amor dos outros. Quanta presunção, amigos! Nós temos que testemunhar o nosso próprio amor, nos preocupando com a nossa puerilidade, com a nossa ingenuidade, com a nossa capacidade e com a pujança que nós podemos testemunhar o amor dentro das nossas próprias capacidades. Não devemos perder tempo sendo sentinelas do amor alheio. O amor é humilde, porque reconhece a energia de que se constitui. No entanto, não se permite vangloriar pelo poder de que dispõe, preferindo vencer as resistências suavemente e fixar-se imperceptivelmente, terminando por dominar o ser. Quando sentirmos essa vibração beatífica dominando o nosso ser, e quando formos tomados de um sentimento inquebrantável, arrebatador, aí saberemos que estamos verdadeiramente amando. Então, nós venceremos sem resistência todas as nuances desse legítimo afeto. E para encerrar, Joana diz assim: cada passo que des em direção à auto-espiritualização, mais próximo sentirás o amor que te impulsionará a conquistá-la, não te permitindo deter no que já conseguiste, antes te acenando com novos desafios evolutivos. A tua será a decorrência da felicidade daqueles que seguem contigo pelo mesmo caminho e que aguardam a tua cooperação, a fim de superarem os impedimentos que os aturdem. Nós nos relacionamos com corações amigos que desejam festejar com a nossa alegria. Sejam encarnados ou desencarnados, temos uma grande família espiritual e nós nos alimentamos reciprocamente. Foi-se o tempo em que precisávamos nos regozijar das sensações mais rasas. Nós agora precisamos experimentar uma nova razão de ser, uma nova qualidade de amor. Nós precisamos nos render ao amor mais bem sentido, mais puro. Vamos experimentá-lo? Muita paz,
e muito amor a todos, amigos.